Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live tributária do escritório Duarte Tonetti Advogados. Hoje nós vamos falar de mais um tema muito importante, que é a parte de tributos, né, débitos tributários, como as empresas podem trabalhar estratégias para administrar suas dívidas tributárias, como é que a gente pode trabalhar no sentido de evitar riscos para o CPF, para o CNPJ das empresas. Eu sou Wesley Duarte, sou um dos sócios fundadores aqui do escritório. Está comigo aqui hoje o Eduardo Rodrigues, nosso sócio responsável pela área tributária. Eduardo, ele é advogado, sócio da área, pós-graduado em Direito Constitucional pelo Mackenzie, ah, direito pós-graduado, especialização em Direito Tributário pelo IBET, né, Eduardo? E MBA em Gestão Financeira e Econômica pela FGV, além de ser presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB da Lapa. Bom dia. Bom dia, Wesley. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado aí pela participação de todos. É um tema que ele acaba sendo recorrente, né? Carga tributária muito alta no Brasil, enfim. Nós temos aí uma situação de muitas empresas endividadas com tributos e atualmente o governo tem um déficit fiscal importante e a fonte de renda são os tributos, né? Então, a cada dia mais a gente acaba tendo que olhar para os tributos, tanto para a prevenção quanto para a administração de quem tem passivo tributário, com a finalidade de manutenção da atividade da empresa da melhor forma possível e proteção dos sócios, né? Exatamente. A preservação da atividade da empresa, proteção dos sócios, isso é muito importante, né? Porque quando há a dívida tributária, na maioria das vezes o empresário ele acaba diante de duas problemáticas ali logo de início, né? O que a gente percebe. Primeira delas é ter a visão meramente financeira do problema. Isso faz com que, muitas vezes, diante do alto volume de passivo tributário, a conclusão acaba sendo no seguinte sentido: poxa, eu não tenho recursos financeiros hoje para fazer o pagamento, o parcelamento da dívida, então não tenho como resolver o problema do débito, né? Então a gente vai, ao longo da nossa conversa, demonstrar aqui que a coisa não é muito bem por esse caminho. Vamos trazer um olhar jurídico estratégico para esse contexto, né? E uma outra questão, Eduardo, é a falta de informação, é a carência que o empresário tem de informações estratégicas do ponto de vista jurídico que permitem uma boa administração do débito, no sentido de postergar a dívida, construção de um cenário que permita levar esse passivo para os prazos de prescrição definidos em lei, né? Medidas jurídicas que permitem desgastar e enfraquecer os débitos com discussões, principalmente em relação aos valores acessórios, que a gente vai tratar detalhadamente aqui. Então, para a gente já começar a entrar no tema, Eduardo, ah, vamos começar falando um pouquinho desse cenário macroeconômico, né? Uma linha do tempo, né? De 20 anos para cá, até quando quando começaram os primeiros programas de parcelamentos, programas de governo, enfim, para a gente poder chegar no cenário que a gente tem hoje. Carga tributária, ela é altamente complexa, com mudanças diárias, extremamente interpretativa, né? Isso acaba jogando contra o empresário naturalmente, mas de fato tem luz no fim do túnel, Eduardo. Com certeza. O cenário, Wesley, o Brasil, ele dentro da sua imprevisibilidade, ele acaba sendo um país previsível, né? Porque as crises são constantes, sejam crises internas, crises internacionais. Nós temos um cenário de instabilidade que cria uma certa previsibilidade, mesmo que dentro desse cenário instável. A carga tributária, além de ser pesada, alta, né, com alíquotas pesadas, nós temos um sistema tributário muito complexo, né, e isso dificulta a apuração. O empresário tem que investir muito dinheiro para conseguir apurar corretamente esses tributos e devido à situação de instabilidade econômica e financeira que o país ele atravessa em vários momentos, a gente acaba por se financiar dos impostos para a manutenção da atividade. Esse é o exemplo clássico, né? O que a gente encontra no dia a dia não é um empresário
que está na pessoa física é rico, com dinheiro e a empresa quebrada. Não, ele pegou aquele dinheiro que seria destinado ao pagamento dos impostos e colocou na operação para pagar fornecedores, para pagar funcionários, enfim, e manter aquela empresa operacional. E aí ele acumula a dívida tributária. O grande problema da dívida tributária é que no início ela é silenciosa, né? O primeiro grande efeito é a ausência da certidão de regularidade fiscal, mas os atos de cobrança eles são morosos, então demora para o empresário sentir que ele tem uma dívida e ele começar a ter problemas, dores de cabeça com essa dívida, tá? Feito esse parênteses, o Brasil ele tem, desde 2000, a gente tem a edição de Refis e muda-se o nome, né? Refis, PAES, PAEX, agora a transação tributária, mas na verdade são parcelamentos com condições mais benéficas, né? Então nós tivemos um Refis em 2000, que foi o primeiro Refis, depois 2003, 2006, 2009, 12, 14, 17, chegamos nas transações tributárias desde 2020, né, que vem perdurando ali. Houve uma modernização na legislação, né, trazendo uma autonomia para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editar por meio de portarias as transações. Então, desde 2020, nós temos prazos, via de regra, de 3 meses para as transações, e as empresas têm conseguido regularizar seus passivos, seus débitos dentro das transações tributárias. Mas o parcelamento, ainda que seja um parcelamento com condições mais benéficas, ele tem que ser estudado, né? O conselho aqui não é simplesmente adere a parcelamento. Porque a partir do momento que eu faço adesão ao parcelamento, eu tenho uma confissão de dívida, eu tenho um comprometimento a pagar aquela dívida. Se eu não pago, eu vou ser penalizado também. Eu vou ter a necessidade de um reparcelamento, eu pagar uma entrada de 10% na primeira renegociação, a partir da segunda renegociação eu preciso pagar 20% de entrada, encarece novas negociações. A transação ela tem uma regra que, se eu romper a transação por falta de pagamento, se eu tiver uma transação rescindida por falta de pagamento, eu só vou poder transacionar depois de 2 anos. Então eu fico com uma penalidade de 2 anos sem poder transacionar. E 2 anos é muito tempo, né? A empresa pode passar por situações ali que ela precise lançar mão desse parcelamento e ela não vai ter. Então é preciso muito cuidado antes de tomar a decisão do parcelamento para a gente, né, analisar o débito. Lembro também que o débito ele não é constituído de uma hora para outra, né? É ao longo do tempo, ao longo dos meses. É curioso que quando nós conversamos com empresários nessa situação, e perguntamos, como é que o débito está sendo administrado, quais são as perspectivas, o que que vocês pretendem fazer para resolver, para solucionar o problema do passivo tributário, né? E em grande maioria das respostas, né, vem justamente essa alternativa. Ah, estamos pensando, estamos aguardando um programa de parcelamento. Então a gente percebe que se cria de fato uma dependência gigantesca em torno dos programas de parcelamentos. É uma possibilidade de resolver? Certamente, só que já impacta no caixa da empresa. Concordo, Eduardo, com você que é uma decisão que tem que ser muito bem estudada, muito bem planejada, para a gente não simplesmente aderir a um parcelamento como uma tentativa, né, desesperada de tentar começar a iniciar o pagamento da dívida, mas de fato enxergar, projetar se a gente vai ter fôlego para conseguir cumprir à risca as exigências do programa de parcelamento, né? Caso contrário, parcelamento rompido, a gente acaba sofrendo algumas consequências que podem afetar bastante ali o dia a dia da empresa. Então, parcelamento é a solução? Sem dúvida, mas aqui na nossa conversa a gente vai deixar ela como última da fila, né? Tem muita coisa antes para a gente poder pensar sobre o débito, em como administrar isso, para antes pensarmos em qualquer medida de parcelamento. Geralmente, o parcelamento ele acaba se justificando, né, Eduardo, principalmente para aquelas empresas que têm uma situação emergencial de certidões de regularidade fiscal, muitas vezes há necessidade de participação em concorrência pública, licitação, então naturalmente você precisa ali apresentar a certificação da tua regularidade fiscal, aí não tem jeito.
Aí o único remédio imediato que permite isso é o ingresso em medidas de parcelamento, né? É, com certeza. Mas nesse caso, eu costumo dizer para os nossos clientes e as empresas que eu tenho contato que acaba sendo um investimento. Então, nós temos que fazer uma separação. A empresa que tem o passivo tributário e não necessita da certidão de regularidade fiscal para gerar faturamento novo, e aquela que participa de licitações ou trabalha com empresas multinacionais que exigem a regularidade fiscal, aí é um cenário que a empresa ela acaba sendo refém da certidão e ela precisa trabalhar para manter essa certidão para não deixar de ter faturamento. Então, separando essas duas características, o que é muito importante, né, quando você vai desenvolver um trabalho voltado para a administração de passivo tributário, eu não posso olhar para a empresa de forma genérica. Eu tenho que entender qual que é o negócio daquela empresa, porque a partir do momento que eu olhar de forma genérica, eu posso estar ofertando um trabalho de administração de passivo tributário, discutir o débito e prolongar e postergar esse pagamento, mas isso não vai gerar um benefício para a empresa, não vai gerar valor para a empresa. Pelo contrário, ela pode estar perdendo faturamento por conta dos débitos. Então, e hoje, principalmente agora, em junho de 24, nós tivemos uma movimentação muito grande para envio, para protesto de inscrições em dívida ativa. Então, a Fazenda Nacional ela separou inscrições em dívida ativa, fez uma triagem e enviou essas inscrições para protesto. Então, existem empresas que, dependendo do meio que ela está inserida, ainda que seja um protesto de tributo, vai causar um grande prejuízo. Então, é necessário o primeiro passo para qualquer profissional que vai desenvolver um trabalho nessa linha é entender qual que é o momento da empresa, entender em que cenário comercial ali ela está inserida para entregar a melhor solução. Por isso que nós não descartamos parcelamentos e nem utilizamos o parcelamento como a única forma de regularização, né? Exato. E não podemos entender também que uma administração de débito, ela segue uma fórmula única, né? Isso não é uma receita de bolo. A gente precisa realmente analisar o contexto de cada empresa, as necessidades, os objetivos do empresário, as preocupações, para a gente aí sim criar um modelo de projeto que realmente se encaixe sob medida, né? Entrando um pouco mais a fundo nessa questão agora jurídica, Eduardo, de administração de débito, eu vejo que para a gente começar a discutir a dívida, tentar ganhar tempo, reduzir valores, prescrever, etc. e tal, primeira coisa, a gente precisa entender como que o débito foi gerado e principalmente como que ele vem sendo cobrado pelo fisco ao longo dos anos. Porque a gente percebe que diante das constantes mudanças, inclusive de legislação, o fisco ele acaba, em muitos períodos, aplicando cobranças de forma irregular, né? Cobranças abusivas, cobranças indevidas, algumas até ilegais, ultrapassando os limites, os parâmetros que a legislação traz para a cobrança de dívida tributária, e é justamente aqui que a gente precisa dar um primeiro passo para entender que plano de ação que a gente pode aplicar. Então, entendo que a primeira iniciativa para a compreensão do débito é fazermos uma auditoria jurídica do débito. Eu queria que você explicasse um pouco esse cenário, onde a ideia é reconstruir toda a apuração tributária do débito, tributo por tributo, mês a mês, né, o valor principal declarado e não pago, os valores acessórios, multa, juros, correção monetária, encargos legais, para a gente, num determinado prazo, já ter uma ideia de cada centavo que está sendo devido. Perfeito, Wesley. O início, como que eu olho para isso, né? E a gente começa a desenvolver o trabalho. Eu não conheço a dívida, né? Num primeiro momento, eu sei que tem um valor que é devido, mas eu não conheço a dívida. Então, eu preciso de informação dessa dívida para poder identificar situações que a gente consiga discutir. E o empresário, via de regra, também não conhece a dívida dele, como foi gerada. Ele sabe que tem um número, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, enfim, é um número. Mas esse número, ele é muito frio. E é necessário esse levantamento, essa auditoria,
do mês a mês, para você entender qual que é a origem de cada tributo, o que, que aconteceu naquele momento. E fazendo essa reconstrução, nós conseguimos identificar cobrança de juros a maior, eventualmente uma multa que não respeitou o parâmetro legal, uma discussão que na época que a empresa ficou devendo o tributo ainda não estava pacificada e no momento posterior pacificou e a empresa tem direito a um recálculo daquele tributo, alguma situação de iliquidez da inscrição em dívida ativa. Então, identificando esse tipo de cenário, uma coisa que eu sempre friso, não vai resolver o problema como um todo. Só que, se eu tenho a iliquidez daquele débito, eu consigo levar isso para o judiciário e discutir. E o judiciário ele vai ter que analisar, vai ter cálculo, vai ter a resposta da procuradoria. A gente cria um cenário de discussão jurídica e que eu consigo postergar a cobrança. Não vou resolver a questão da certidão que a gente falou há pouco, mas eu dou fôlego para essa empresa para ela não ter de forma reiterada bloqueios de conta, ela não ter já o pedidos de penhora livre que podem atingir o patrimônio da empresa, sem contar a proteção dos sócios também, que é importante esse tempo passar, mais para frente a gente vai conversar sobre isso, mas essas medidas, ainda que elas não sejam resolutivas como um todo, mas elas criam um cenário de protelar aquela cobrança, de ganhar tempo, a gente vai melhorando o cenário da empresa. Até porque a dívida ela é gerada no mês a mês. Se eu tenho caixa para resolver tudo de uma vez, ótimo, mas dificilmente a gente encontra esse cenário. O cenário que a gente encontra é que muitas vezes a empresa ela consegue destinar uma parcela do fluxo de caixa para a regularização dos débitos, mas não é suficiente para fazer a regularização do todo. Então, segregando o débito, dividindo o débito de uma forma que eu consiga apontar o que é emergencial, o que está mais tranquilo a cobrança, onde eu consigo postergar a cobrança, eu vou dando um cenário para essa empresa de regularização pontual, né, para conseguir ir apagando pequenos incêndios e postergar o grosso da dívida para mais para frente, para a gente regularizar mais para frente. E aí vamos ganhando tempo com questões que envolvem possíveis arquivamentos de processos, prescrições, enfim, é criar um cenário que o devedor ele não fique numa situação totalmente, digamos, vulnerável, né? Ele tem possibilidades de defesa. A regra, existe uma regra, né, do jogo aqui. Então a gente consegue utilizar isso de forma que o devedor ele leve essa dívida de uma forma mais tranquila. Vai dar dor de cabeça? Vai. Tem uma dívida existente, mas a gente consegue minimizar os efeitos dessa dívida no dia a dia, até para a empresa poder se recuperar. Aí, esse fator tempo, ele é muito importante, né? A gente trazer o tempo a nosso favor. E quando a gente passa a compreender de Uhum. fato a geração da dívida, como é que ela está sendo cobrada, quando se faz uma auditoria em relação ao débito, isso realmente é uma coisa relativamente simples, né? Trabalhosa, porém não demanda muito tempo. Você passa a mostrar para o empresário o quanto do montante do passivo estão alocados em cada uma das 3 fases que obrigatoriamente um débito tributário segue. Então a Isso. gente precisa analisar, quanto do valor está em fase administrativa, né, que geralmente são aqueles débitos mais recentes, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, o quanto já evoluiu para a dívida ativa e o quanto, porventura, já esteja até sendo cobrado na fase judicial, né, através de processos de execução fiscal. Essa divisão, essa fragmentação da dívida nessas 3 etapas, ela é fundamental, né, Eduardo, porque juridicamente falando, cada etapa dessa vai permitir com que o débito seja atacado com instrumentos jurídicos pertinentes a cada fase. Então, se o objetivo por exemplo, a compensação de um possível crédito com débito, em que momento que eu consigo fazer isso? Basta ter a dívida do tributo X e um crédito de mesma natureza para compensar? Não. Existe uma fase específica onde eu posso fazer esse encontro de contas, não é a qualquer momento, né? Então, a compreensão das fases com que o débito vai evoluindo, isso é de suma importância. E o Eduardo comentou bastante dessa questão do tempo, né? De postergar, prorrogar.
E aqui é bem interessante pelo seguinte: em 2019, a própria Procuradoria, ela editou uma portaria, que é de número 520/19, né? Se eu não me Isso. engano, do mês de maio de 2019, para organizar o que eles deveriam considerar como prioridade para a cobrança numa dívida tributária. Isso foi feito por conta da alta demanda, né, Eduardo, de centenas de milhares de empresas devedoras de tributos no Brasil. A Procuradoria acaba não conseguindo abraçar isso da forma com que deveria, para fiscalizar, para cobrar, para dar andamento nos processos de execução fiscal. Então, o que eles pensaram? Vamos estabelecer algumas regras. Vamos estabelecer prioridades na cobrança disso. Obviamente, dos débitos maiores para os menores, naquelas execuções fiscais onde não consta advogado constituído, entre outros fatores, né? E ali, no artigo 20 dessa portaria, ele diz o seguinte: serão suspensas as dívidas tributárias, né? De acordo com o artigo 40 da Lei 6.830, que é a lei que trata das execuções fiscais, serão suspensas as dívidas tributárias, né, individualizadas, consolidadas, com valores iguais ou inferiores a R$ 1 milhão. Então veja que aqui a própria Procuradoria já estabelece uma régua, né, de importância de valores. Então, em tese, o que está de 1 milhão para baixo não está no radar direto para a cobrança. E mesmo assim, se tivermos valores que superam esse patamar, esse mesmo artigo 20 ele complementa no seguinte sentido, dizendo que da mesma forma serão suspensas as dívidas, as execuções, uma vez classificados os débitos como irrecuperáveis ou então de baixa perspectiva de recebimento. Então, isso é fruto de uma estratégia jurídica que se aplica para desgastar a cobrança, para dificultar a ação da Procuradoria e fazer com que eles próprios se desestimulem em cobrar. E como o débito ele não pode ficar ali para sempre, existem as regras de prescrição, os prazos, né? A gente estrategicamente vai empurrando isso ao longo do tempo para gradativamente ir batendo os prazos de prescrição, né? Tô certo, Eduardo? Tá correto. E complementando, né, essa situação, a procuradoria ela tem metas para bater, né? São advogados que públicos que têm as metas de cumprimento. Então você tem um passivo ali e esses procuradores eles precisam dar resultado, eles precisam ter agilidade para conseguir fomentar mais recebimentos. Então, eu sempre faço um paralelo nessa situação. Não é uma benesse, não é porque a procuradoria ela está abrindo mão de cobrar essas dívidas. Essas dívidas serão cobradas, só que o empenho, né, é um pouco menor. Se você encontrar dificuldade com dívidas de valores menores, elas serão deixadas de lado. O arquivamento é muito mais rápido, muito mais célere nesse sentido. Contudo, não significa dizer que não serão cobrados. A gente tem a cobrança. E o paralelo que eu faço é no âmbito privado. Né? Imagina, você tem uma empresa e um cliente seu ficou te devendo. No início, a cobrança ela é mais forte. Aí para protesto, o advogado vai distribuir uma ação de cobrança ou de execução. Só que com o passar do tempo, se aquele credor ele encontra uma dificuldade muito grande para receber, o devedor não tem bens, não conseguiu bloquear dinheiro em conta, não conseguiu penhorar bens, a empresa, o credor, ele vai chegando na conclusão que ele não vai receber aquele débito. Ele vai absorver aquele prejuízo e, infelizmente, aquele processo vai ser arquivado em algum momento. Até mesmo o juiz, ele provoca o arquivamento, porque chega uma hora que teve pedido de bloqueio de conta, foi negativo, teve pedido de penhora de bens, não localizou bens, o próprio juiz ele vai dar um despacho para o credor dizendo, olha, o credor, você me indica algum patrimônio que tenha liquidez e valor para fazer frente a esse débito, ou eu vou arquivar o processo, né? Porque processo em andamento é trabalho, e se não está tendo resultado, tem que ser arquivado. Essa é a regra do jogo aqui, né? Que a legislação traz para nós. Então, o fato aqui é conhecimento,
né, do que eu tenho de legislação a favor do devedor, utilizar essa legislação para desenvolver o trabalho no sentido de que eu crie essa dificuldade, tudo dentro da legalidade, tudo dentro do juridicamente correto ali, que eu posso trabalhar dessa forma. E aí chegar nos objetivos, né, que é a proteção do sócio, o arquivamento do processo e, por fim, a prescrição intercorrente, que na prática acontecem. Uhum. Perfeito. Ainda nessa questão da portaria 520 da PGFN, vejam que, apesar deles estabelecerem uma nota de corte ali, né, de R$ 1 milhão, Uhum. tem muitas empresas com débitos com valores bem superiores a isso, né? Mas lembrando que eu comecei a explicar logo no início daqui da nossa live, a gente não pode ter meramente a visão financeira do problema. Devo, hipoteticamente, R$ 10 milhões. Ah, mas a régua da PGFN é R$ 1 milhão. Quando a gente analisa o valor total, eu preciso identificar em quantas certidões de dívida ativa ele está fragmentado. Então é muito comum eu ter lá 5 milhões de tributos federais divididos em 30 e tantas CDAs, mais 2 milhões de INSS dividido em 20 e tantas CDAs. Então a gente precisa analisar o valor consolidado de cada débito, que é nesse aspecto que a Procuradoria se atenta. Então não é para o valor total, né? Isso é uma grande dica para a gente realmente começar a destrinchar isso e poder ter de fato uma estratégia para administrar. Uma curiosidade também, né? Em janeiro desse ano, o jornal Valor Econômico, mais precisamente no dia 17 de janeiro, ele trouxe uma reportagem muito bacana dizendo que a Fazenda Nacional pediu a extinção, Eduardo, de 85 mil cobranças tributárias e que com essa medida a PGFN poderia concentrar esforços nos valores, nas situações em que de fato ela enxerga a possibilidade de recebimento. Então, isso nada mais é do que uma informação prática, né? O resultado prático da estratégia que se aplica na Uhum. administração jurídica desse passivo todo. Tudo dentro do que a legislação permite, porém trabalhando com larga experiência no assunto, né? E sabendo fazer esses movimentos de forma adequada e no tempo adequado. Então, independentemente de quanto se tem perspectiva de reduzir um passivo tributário, a ideia principal aqui é pela preservação de caixa. Lembrem que a gente comentou, né? Vamos deixar parcelamento por último, se essa for a ideia. Mas tem muito empresário também que diz o seguinte, Wesley, a dívida é impagável, ou simplesmente não quero pagar. Tem jeito? Como é que eu faço isso? Ou às vezes o CNPJ está inativo, a gente está operando por uma outra empresa, o que fazer, né? Então, o desgaste, o enfraquecimento da dívida com essas medidas em relação a multa, juros, correção, encargos, a utilização de teses tributárias para estimular a revisão da base de cálculo desses débitos, isso tudo é muito importante, porque vai, como nós dissemos, postergando a dívida. Independentemente da perspectiva que isso tenha de redução, o objetivo inicial aqui não é trazer o montante do passivo para um patamar menos oneroso que viabilize o pagamento. Inicialmente a ideia não é essa. A ideia é que essas discussões todas vão permitir o enfraquecimento para ganhar tempo. E com isso a gente vai criando uma perspectiva de curto, médio e longo prazo para poder ir trabalhando a prescrição dos valores. Tá? Dando sequência nesse assunto, Eduardo, da mesma forma que eu preciso olhar para cada uma das fases da dívida, administrativa, parte de dívida ativa, temos ali a parte judicial, quando a Procuradoria já começa a judicializar, cobrar os valores através de uma ação de cobrança, que é a chamada execução fiscal, né? E aqui é muito comum também encontrarmos várias empresas com execuções fiscais e sequer tem advogado constituído nos processos, né? Isso é complicado porque o processo está correndo ali à revelia e a gente simplesmente, pela falta de perspectiva de pagamento, eu não posso simplesmente, né, Eduardo, virar as costas, largar a mão e contar com a sorte. Quem sabe o fisco não vai cobrar, quem sabe ele esquece, a gente sabe que a coisa não é assim, né? Como o Eduardo comentou no início também, os efeitos do passivo tributário,
eles chegam meio que a conta-gotas. Então isso acaba dando uma falsa impressão de que nada está acontecendo. Só que o tempo vai passando e cada vez a gente vai chegando mais próximo de fases mais críticas, né, Eduardo? Então, eu queria que você comentasse um pouco em relação ao processo de execução fiscal, né? Como é que se dá a execução fiscal? O que que se discute dentro de uma execução? Qual que é o objetivo? Que medidas que a gente pode implementar para desestimular a procuradoria em dar continuidade no andamento do processo ao ponto de pedirem o próprio arquivamento em definitivo da execução? Sim. O processo de execução fiscal, ele é um processo que acaba sendo muito delicado. Por quê? A inscrição em dívida ativa, a certidão de dívida ativa, ela tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Isso significa dizer que o ônus da prova é do devedor. Então, o credor, ele tem tudo a seu favor, ele tem um título certo, líquido e exigível. Ele ajuiza a execução e ele já pode atingir diretamente o patrimônio do devedor. O devedor tem que gerar um cenário que ele constitua uma prova para ele conseguir postergar essa cobrança. Dito isso, é muito comum a gente verificar empresas que não constituem advogado, porque acredita que não tem o que fazer, acredita que simplesmente eu devo e vou deixar o processo à revelia, mas essa é a pior atitude que pode ser tomada. A gente tem duas atitudes muito ruins aí. O processo de execução, pela característica dele, ele é um processo mais simples. E muitas pessoas imaginam que, é um processo mais simples, eu posso passar para o meu advogado que me atende no trabalhista ou que me atende no âmbito civil, que é uma execução. Ele vai conseguir seguir com essa execução. E, ordinariamente, ele vai conseguir. Só que ele não vai ter o mesmo preparo que aquele especialista tem para encontrar Exatamente. aqueles detalhes, né, para puxar e conseguir uma postergação. Então, muitas vezes, mas eu tenho um advogado na empresa que vai dar andamento nesses processos. Então, essa falsa impressão que o processo é mais simples também é um grande erro. Às vezes, a gente tem um advogado cuidando, mas não é um especialista da área tributária e especificamente acostumado a lidar com débito. E tem um detalhe, Pode falar. né, Eduardo, fazendo um rápido parênteses para Uhum, você dar continuidade nisso. O débito ele só chegou nesse estágio de execução fiscal porque ele começou lá atrás, na fase um que a gente chama fase administrativa, evoluiu para a dívida ativa, não foi discutido, uhum. enfim, houve um cenário que se permitiu que ele chegasse a ser cobrado judicialmente. Então, o que eu quero dizer com isso é que não basta termos ali um advogado para agir em cima do problema já constituído, que é o processo, correto? Correto. Isso é só uma etapa que envolve o ciclo todo de uma dívida tributária, né? Então eu não adianta ficar agindo de forma reativa, né? Que é o que a gente acaba mais vendo que acontece. Então nós temos que ter uma visão ampla do contexto, né? Desde a geração da dívida, as competências mais antigas até as mais recentes, porque muitas vezes eu posso ter até execuções fiscais cobrando blocos de competências, onde lá dentro eu posso estar até competência prescrita, Sim. né? E eu sequer tenho conhecimento disso. O primeiro passo, né, o passo da auditoria do débito, ele é importantíssimo por conta justamente disso que você comentou, Wesley. E a informação, a ausência de informação nessa questão de débito, ela é muito prejudicial, né? Quando você não tem a informação correta, você não sabe para que lado vai seguir, que atitude tomar. E essa condição reativa, né, muitas empresas consideram o advogado para resolver problemas, né, para chegar e apagar um incêndio. A gente tem esse tipo de situação, é muito corriqueiro de ter. Até mesmo pela natureza do problema, né? Sim, Execução fiscal é processo judicial, processo judicial é com o advogado, então é só nessa hora que só nessa hora bate que aquela olha. preocupação e E eu passa o digo problema para o mais, advogado. aí complementando, é nessa hora que quando recebe uma carta de citação. Muitas vezes é o oficial de justiça batendo na porta da empresa e aí dá o desespero e vai passar para o advogado naquele momento. Né? Não teve nenhuma preparação. O próprio advogado, por melhor que ele seja, quando você recebe uma citação, são 5 dias para você tomar uma providência. Ainda que seja para fazer um oferecimento de bens,
que é uma providência simples, mas você tem só 5 dias. Por que que é interessante você saber o que está acontecendo? Primeiro, você tem a constituição do débito. Você sabe que aquela execução vai chegar, ainda que não consiga solucionar antes do ajuizamento do processo executivo fiscal, mas eu tenho conhecimento que vai chegar. O advogado, ele consegue fazer o rastreamento daquele CNPJ. Por exemplo, nós temos um sistema que a gente vai rastreando. Quando entra uma execução nova, eu já sei que entrou uma execução. Então, quando tem essa distribuição, demora, às vezes, 1 mês, 20 dias, dependendo da comarca, até mais tempo, 2 meses, 3 meses, para ter a carta de citação e a empresa ser citada. Então, olha o tempo que a gente ganha só de ter conhecimento da informação, só de saber que aquela empresa tem passivo. E outra coisa que é muito importante, a execução fiscal, ela é um resultado de um débito declarado e não pago na maior parte das vezes. Eu preciso ter ciência de qual que é o perfil daquela empresa. Se é uma empresa que tem um perfil que o débito já se tornou impagável, então eu sei que eu vou discutir aquela execução, eu sei que essa empresa ela tem que se organizar financeiramente para evitar, minimizar a ocorrência de bloqueios positivos de conta, né? A gente consegue postergar a recorrência de bloqueios de conta, mas em algum momento ele vai acontecer. E a empresa tem que estar preparada para ter uma logística interna financeira que ela não esteja totalmente exposta a essas ordens de bloqueio. Então, tudo é conhecimento e estratégia. Ela pode ter a execução, certamente, se é uma empresa que está numa situação que não está conseguindo arcar com os tributos, ela vai ter execuções fiscais. O maior problema é você não ter conhecimento nesse momento e você não saber o que vai atacar ali, logo no primeiro momento. E se tiver a revelia, é muito danoso, porque tudo que o procurador pedir, lembra, o ônus da prova é do devedor. O procurador, ele tá do lado forte, ele tem um título que é certo, líquido e exigível, foi declarado pela empresa, a empresa não pagou, quem constituiu aquele débito foi a empresa. Então o procurador está falando para o juiz simplesmente o seguinte: olha, essa empresa XPTO me deve esse valor. E está aqui, ó, está comprovado que ela me deve. Então, para ele conseguir uma responsabilização do sócio, é relativamente simples, se não tem um advogado da área ou não tem advogado constituído. Ele chegar tendo o redirecionamento, a responsabilização do sócio, chegar no patrimônio desse sócio, ele consegue chegar no patrimônio da empresa, né, que seja máquina, que seja estoque, a movimentação financeira. A gente tem casos que a Procuradoria já pediu a penhora de recebíveis. Por exemplo, você tem alguns clientes estratégicos dentro da sua empresa, clientes que são recorrentes. A Procuradoria sabe disso, eles têm controle das notas fiscais que são emitidas. Ele pede a penhora do recebível daquele seu cliente. Então, o juiz defere. Então, tendo um deferimento de uma ordem dessa, o dinheiro nem vai passar pela conta da sua empresa, da empresa devedora. Ele vai direto para aquele fornecedor. Sem contar o estresse, o comercial, né, que vai ter, né, que vai bater uma ordem judicial de uma empresa que não tem nada a ver com o nosso problema do lado de cá. E ela vai fazer depósito em juízo por uma dívida que não é dela. Então, a palavra de ordem aqui é ter informação para esse empresário poder decidir para que caminho ele vai. E ele ter noção do quão grave, o quanto perigoso é esse tipo de situação e se precaver, né? Isso é o mais importante, na minha Sim, opinião. sim, concordo. É a necessidade de quantificar o débito e estabelecer os riscos. A gente sabe como o débito se comporta, de que forma que ele pode ser discutido e, nesse caminho, quais são os riscos inerentes, né, a essa evolução da dívida. Naturalmente, a gente vai criando medidas jurídicas para mitigar esses riscos, para trabalhar uma proteção dos sócios em paralelo, né? A responsabilização de sócio, ela necessariamente ela está no caminho do processo de execução fiscal. Ok, que isso acontece numa etapa bem mais avançada. A procuradoria ela precisa cumprir algumas regras, um passo a passo, então ela não pode pular etapas, né, Eduardo? Mas uma hora, se não é feito nada, a tentativa de responsabilização do CPF chega. Então, se a gente tem
esse tempo a nosso favor também, para que deixar a execução fiscal correr solta? Vamos agir em fases preliminares para construir um cenário que permita conduzir esse processo para um arquivamento, né? E não menos importante, Eduardo, tem a questão do chamado grupo econômico, né? Muitas vezes eu tenho ali o CNPJ devedor, pode estar ativo ou inoperante, só que o empresário ele tem outras empresas, né? Supostamente classificadas sob o mesmo grupo econômico. Então, a procuradoria ele vai tentando cobrar a dívida daquele CNPJ devedor, não tendo sucesso, eles vão classificando as tentativas como execução frustrada, né? Que é Isso. o termo técnico que a própria procuradoria utiliza. Só que, isso sendo negativo, eles vão buscando outras alternativas. Então, deixa eu ver se existe alguma outra empresa que tenha alguma relação direta ou indireta com esse CNPJ devedor, que eu possa supostamente classificar como grupo econômico. E aí muitas vezes a gente escuta, mas tem sim outra empresa, só que não são os mesmos sócios. Aqui são vários os requisitos para estabelecer esse chamado grupo econômico. Então não é simplesmente a questão do quadro societário. Eu posso ter empresas que sejam da mesma atividade, a outra empresa que emite nota, né, para as mesmas empresas que aquele CNPJ devedor emitia. Então, são várias situações ali dentro de um contexto que permitem a classificação de grupo econômico. Então, a gente também precisa perceber que é uma consequência do processo de execução fiscal e a gente tem formas, obviamente, não de evitar, né, Eduardo? Seria muito bom se conseguisse evitar tudo isso, mas a gente consegue mitigar significativamente os riscos e preparar o terreno para realmente não sofrer o pior disso tudo. Com certeza. O grupo econômico é uma questão muito delicada, né? As pessoas pensam que simplesmente o quadro societário indica ali o grupo econômico e, tecnicamente, se você tem a formalização do grupo econômico, para simplificar o entendimento, todas as empresas acabam respondendo pelo passivo. Por exemplo, eu tenho a empresa A que tem o débito, eu sou sócio dessa empresa A, constituir débito tributário e abrir uma empresa B no nome do meu irmão, de um primo, enfim. Eu abri uma outra empresa no nome de um terceiro e essa empresa vai desenvolve a mesma atividade da empresa A, que é a empresa que o Eduardo é sócio, atende os mesmos clientes, tudo igual. Eu só mudei o CNPJ, só constitui um novo CNPJ com uma outra pessoa. Grupo econômico. Essa empresa nova está sucedendo a empresa antiga que tem o problema de débito. Sim, e essa questão de grupo econômico e de responsabilização de sócios, acredito que em 10 reuniões que a gente faça sobre esse tema, em 11 essa preocupação Sim, acaba surgindo. Inclusive, para todos que estão nos assistindo, fiquem à vontade para enviar suas perguntas aqui pelo chat, serão todas respondidas. Felizmente, a gente tem um tempo escasso, né, Eduardo? Apenas 1 hora. O assunto ele é muito amplo, mas depois da nossa live também estaremos à disposição. isso. Todas as dúvidas serão respondidas via e-mail ou através de contato telefônico, ok? Sim, isso mesmo. E então, esse é um exemplo clássico de grupo econômico. E aí as pessoas pensam que não é o mesmo sócio. Esse é um exemplo clássico que nós temos de configuração de grupos sem ter o mesmo sócio. E temos situações que o sócio ele é o mesmo e não é grupo econômico. Por exemplo, eu posso ser sócio de uma empresa XPTO no ramo de cosméticos, no segmento de cosméticos, uma indústria cosmética. Eu sou sócio numa indústria cosmética. E eu posso ser sócio de um escritório de advocacia e não tem grupo. O escritório tem a atividade dele totalmente distinta da indústria de cosméticos, clientes distintos. Percebe que é totalmente diferente. Cada empresa tem o seu substrato econômico, tem a sua razão de existir de forma individual. Uma não depende da outra em nada. Então, é um caso também clássico que eu tenho o mesmo quadro societário, eu posso ter um sócio em comum ou, eventualmente, os mesmos sócios e não ter grupo econômico. Isso também acontece. O que é mais importante? É tomar muito cuidado quando
O que mais dá problema de responsabilização de sócio. O caso mais simples, mais clássico, que a gente vê com muita recorrência tendo a responsabilização de sócio. Eu tenho uma empresa, essa empresa ela acumulou passivo, e é uma indústria, ou, enfim, ou uma empresa comercial. Exemplo clássico, eu mudo a atividade dessa empresa para prestador de serviço, uma consultoria, intermediação de negócio, qualquer tipo de prestação de serviço. Por que que eu faço isso? Porque a prestação de serviço eu consigo colocar em qualquer tipo de imóvel. Uhum. E muitas vezes vai para o imóvel do sócio, a contabilidade tem uma sala que ela consegue colocar aquela empresa naquela sala, ou vai para um coworking. Esse exemplo é muito fácil, né, da procuradoria ela identificar esse tipo de situação. Ela verifica que parou de ter emissão de notas. Quando você faz a alteração do contrato social para mudar o objeto social, isso é registrado na Receita Federal, está na JuSesp, na Receita, no Estado, na Prefeitura. Então você dá publicidade para isso. E o procurador, se ele tiver interesse em responsabilizar aquele sócio, ele vai ver essa alteração, é o caso clássico, ele informa para o juiz, fala, juiz, ó, houve a alteração do objeto social, a empresa foi transferida para um imóvel que não comporta uma atividade robusta ali, enfim, é uma prestação de serviço, e corroborando com tudo isso, não tem emissão de notas, não tem faturamento. O caso clássico vai ter a responsabilização do sócio. Uma informação que é muito importante aqui: a responsabilização do sócio ela não pode acontecer a qualquer tempo. Tem um prazo prescricional para isso, que é contado da data da citação da empresa pelo processo. Por isso que é importante receber a citação. Se esquivar de receber a citação, não vai resolver o problema. Então, receba a citação. Daquela data de recebimento da citação, a Procuradoria tem 5 anos para tentar responsabilizar o sócio. E aí entra mais uma vez todo o trabalho de discutir a dívida, de saber a origem do débito, de entender onde eu posso discutir para conseguir fazer com que esse tempo passe, né, que eu esgote esse prazo sem que a procuradoria tenha um cenário de facilidade para chegar nesse sócio, né? Então, se eu posso definir o principal objetivo de todo o trabalho é isolar essa dívida no CNPJ. E aqui vai uma dica, para quem estiver nos assistindo: nunca constitua uma empresa como empresário individual. O empresário individual, ele responde solidariamente pelos débitos da empresa, ele responde junto com o CNPJ. Hoje a gente tem um tipo societário chamado de empresa unipessoal de responsabilidade limitada. Então essa responsabilidade limitada protege o sócio, ainda que seja empresa de um sócio só. E não são raras as vezes que a gente encontra ainda, hoje, empresário individual, né? O empresário individual devia sumir da legislação, já para ninguém incorrer nesse erro, tá? Então é só para a gente ficar claro com isso também. Perfeito. Eh, Ainda, fechando esse assunto em relação à parte de processo de execução fiscal, é interessante que aqui a gente tem que lidar um pouco com, digamos que, com a própria ineficiência do órgão fiscal e Uhum. também com a morosidade do poder judiciário, né. A gente assessora empresas não só de São Paulo, mas de diversos outros estados, mas falando especificamente aqui de São Paulo, né, o Tribunal de Justiça São Paulo, ele demora hoje cerca de 4 a 6 anos, né, Eduardo, para fazer o julgamento, a análise, o julgamento de um recurso de embargos de execução dentro de um processo. É muito tempo. Será que acontece se, se nós colocarmos várias outras discussões complementares ali dentro do mesmo processo, né, com o objetivo de realmente alongar, postergar o máximo possível o andamento processual, né? Isso acontece e isso desestimula muito a procuradoria em dar continuidade na execução fiscal. Porque se, poxa, um recurso demora em média 4 a 6 anos, se eu começar realmente a tumultuar o processo com muitas outras discussões ali, para quanto tempo essa execução fiscal acaba sendo postergada, né? Obviamente, o objetivo aqui não é para o advogado ficar com esse processo quase que eternamente sob a responsabilidade dele, muito pelo contrário, é justamente criar essa dificuldade processual extrema ao ponto da procuradoria desistir, classificar aquele processo como um crédito irrecuperável ou de baixa perspectiva de recebimento.
voltando justamente no que diz os termos lá do artigo 20 da portaria da Procuradoria, né? A Sim, portaria 520 de 2019. 19. Então esse é um ponto muito importante também, né, Eduardo? Sim. É porque aqui é o chamado jogo de paciência, né? Você precisa ter muita paciência para buscar a resolução do problema. E a procuradoria, a gente volta na questão do volume, né? Então é um volume muito grande. E tem muita empresa que não constitui advogado, muita empresa que gera um cenário de maior facilidade para cobrança. Então, você tem dentro da procuradoria uma inteligência para verificar onde eu vou conseguir receber. Eles têm todas as métricas para entender onde consegue uma recuperação maior, um êxito de recuperação maior, onde é menor, qual o tipo de empresa. Então, é usar essas ferramentas a nosso favor. Não, muitas vezes não é tão rápido quanto a gente gostaria o arquivamento de um processo, mas ele acontece, ele vem, independente do valor. Nós temos a nota de corte aí de 1 milhão, de execução abaixo de 1 milhão não ser prioritária para cobrança, mas já pegamos processos de valores muito maiores que foram arquivados e uma coisa que é muito importante aqui dentro do nosso ordenamento jurídico é que os processos eles não são eternos, né? Chega um momento que o próprio juiz, o próprio procurador, ele pede o arquivamento do processo por execução frustrada. O racional é eu quero receber. Se eu tentei de todas as formas receber e não consegui, não adianta eu ficar com esse processo em andamento. Eu só vou ter trabalho e a gente tem que colocar uma coisa na balança também. A cobrança, ela tem custo. Tem custo de horas da procuradoria. O procurador ele está dentro de uma administração que cobra resultado. Né? A gente não tem aquela falsa impressão de que o funcionalismo público não tem metas, não tem resultado. Hum, Tem, uhum. eles têm metas para cumprir, tem que demonstrar resultado, tem promoções, enfim, tanto os procuradores quanto os juízes. Então, há um interesse de que isso seja movimentado. E a gente não pode esquecer que o judiciário brasileiro ele é extremamente inchado, né, com processos tributários. Né? O que impacta de forma, né, muito grande o STF, o STJ, são matérias tributárias. Né? O volume de processos que vão para o STF de matéria tributária é muito grande, né? Porque quase tudo, o nosso sistema, ele é oriundo da Constituição. Então, quase toda a discussão tributária vai ter algum tipo de inconstitucionalidade para chegar no STF. E isso trava o judiciário como um todo. Então, tem um interesse muito grande de resolver esses processos, seja pelo arquivamento, pela prescrição ou pelo pagamento. Perfeito. Ou seja, o problema do débito ele não vai resolver por si só, né? A Não. gente não pode simplesmente deixar ele esquecido, o tempo passar e, como dissemos aqui em algum momento, contar simplesmente com a sorte. Quem sabe ele prescreve, né? A prescrição é perfeitamente possível, porém, ela tem que ser decorrente de toda uma estratégia, de um cenário jurídico que tem que ser construído ao longo do tempo, tá? Eduardo, a gente está agora nos nossos 5 minutos finais, né? Infelizmente o tempo é curto. Então vamos dar uma recapitulada nessas Uhum. etapas todas, né, para uma boa administração de débito. Primeira coisa, não ficar dependente de programas de parcelamentos especiais, né? Tenham conhecimento da composição do débito. Primeiro passo, fazer uma auditoria jurídica para compreender cada centavo que está sendo cobrado e de que forma isso está sendo cobrado, né? Isso é muito importante porque mesmo naquelas dívidas tributárias mais altas, a gente analisa que o valor principal acaba sendo infinitamente mais baixo do que aquele valor final atualizado, né? Em média ali, na maioria dos casos, a gente encontra o valor principal na casa de 35% do valor final da dívida. Então, é uma disparidade muito grande, né? Isso fruto dessa cobrança excessiva, principalmente de multas e juros. Então, primeiro ponto, fazer uma auditoria de forma adequada. Entender, segregar o débito naquelas 3 fases que comentamos: fase administrativa, dívida ativa, fase judicial, e a partir daí
identificar quais são as medidas jurídicas para se administrar o débito pertinentes a cada momento do débito. Não adianta olhar mais uma vez para o valor todo e achar que vai administrar ganhar tempo, porque não vai, né? Cada fase tem as suas medidas correspondentes. Feito isso, vamos trabalhar para ganhar tempo, empurrando esses débitos, criando discussões que desestimulem a Procuradoria de iniciar a cobrança ou então de continuar a dar a cobrança no que ela já, porventura, tenha iniciado. Uhum. Então, o que nos ampara nesse sentido também é a própria Portaria 520 de 2019, repito, editada pela própria PGFN, né? Isso nos dá muita base para caminhos que a gente precisa começar a construir para deixar um valor desinteressante, seja ele abaixo daquela régua de R$ 1 milhão, ou então medidas que permitam classificá-lo como um crédito irrecuperável, né, Eduardo? Ou Uhum. então de baixa perspectiva de recebimento. Importantíssimo. E quando nós temos processos de execução fiscal, já é a última fase da dívida, em hipótese alguma deixar isso sem advogado, né? Não se recusar a receber a citação, né? Porque é o conjunto desses atos que vão permitir a gente acelerar as medidas jurídicas na construção de um contexto para arquivamento do processo de execução fiscal. Em paralelo, quando eu consigo o arquivamento da execução fiscal, inicia-se ali a contagem do prazo de prescrição da dívida daquele caso, né? Aí é só esperar o tempo passar para depois pedir a baixa integral da dívida daquele processo. Em paralelo, tem toda a estratégia envolvendo a proteção dos sócios, porque como a responsabilização do CPF é uma consequência do processo, quando a gente tem a perspectiva de arquivar os processos em fases preliminares, a gente evita que isso caminhe lá na frente para a responsabilização. Então, acho que é um apanhado geral, né, Eduardo? É isso É um mesmo. resumo de todos os pontos que a gente abordou. Chegamos aqui ao final do nosso tempo, da nossa live. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Realmente é isso, a gente buscar 3 objetivos, né, o primeiro deles é proteção do sócio, né, a manutenção desse CPF, limpo, livre da dívida, trabalhar nesse sentido. Segundo objetivo, buscar o arquivamento do processo, como o Wesley muito bem colocou aqui. E por fim, a prescrição intercorrente que acontece em 6 anos. O processo ele é arquivado, da data do arquivamento conta-se 12 meses, sem contagem de prazo prescricional, e a partir desse primeiro ano conta-se 5 anos. Na prática, 6 anos. Da data do arquivamento, 6 anos arquivado, o processo ele tem a prescrição intercorrente, ele morre, ele é extinto por conta da prescrição. Então, o recado final é esse: olhe para o débito. Sei que é desagradável quem passa por isso, muitas vezes a gente não quer encarar isso de frente, mas é necessário, é importante ter conhecimento e tomem cuidado com ideias mirabolantes, promessas que o débito vai sumir, que vai quitar o débito com precatório, com debênture. Muito cuidado com isso, que a gente vê muita coisa ruim no mercado, tá? O que funciona é um trabalho jurídico sério. Olhar para o débito sem uma ideia milagrosa, uma solução imediata. E trabalhar esse débito para levar para essas fases que a gente conversou aqui. Exatamente. Nesse sentido, Eduardo, o escritório Duarte Tonetti Advogados está há 20 anos no mercado, ajudando dezenas de empresas a administrarem melhor o seu passivo tributário. Ao longo desse tempo todo, são mais de 600 empresas atendidas, plenamente satisfeitas. O escritório, inclusive, é referenciado pela principal publicação jurídica no Brasil, que se chama Análise Advocacia. Somos ranqueados lá entre um dos escritórios mais admirados aqui da Grande São Paulo e entre os 500 mais admirados do Brasil também. Isso para a gente é uma referência muito importante e referencia a seriedade, o comprometimento realmente com a análise do problema do cliente e com o resultado que a gente almeja alcançar, certo? Eduardo, muito obrigado pela sua companhia aqui Eu que nessa agradeço. manhã, pelo bate-papo. A todos que estão nos assistindo, nosso muito obrigado e nos vemos em breve em mais uma live do escritório Duarte Tonetti Advogados. Um bom dia a todos.